Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo eu quero falar sobre um projeto que o Inter vem adotando há algum tempo e que agora começa a dar resultado. Afinal, a gente está vendo jogadores que vêm do celeiro de Ases darem resultado dentro de campo, mas em especial uma projeção financeira que pode render milhões ao cofre colorado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, semana começando, semana sem jogo do Inter é verdade, mas com o Colorado pensando coisas dentro e fora do campo, eu quero expor aqui para vocês em nome da Gigante Veículos, afinal, semana começando também na Gigante com novidades, troca do showroom, muitos carros novos chegando, seminovos, ter usado na troca é a certeza de fazer o melhor negócio. Então chama a Gigante no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que lá eles têm o carro novo que tu está procurando, independente do momento da vida que tu esteja vivendo. Tá procurando um carro mais barato, carro mais econômico, um carro que gasta menos gasolina, um carro esportivo, uma SUV, tudo tem lá na Gigante Veículos, que já está fazendo várias vendas esse mês, tá? Pelo que eu vi, eram 5 dias e 6 vendas. Vamos ver como é que vai nessa semana aí. Tenho certeza que tem muito negócio acontecendo e você pode ser um daqueles que vai levar um carro novo na Gigante, tá bom? Então o link na descrição aqui do vídeo. Quem me acompanha há mais tempo aqui, turma, sabe que eu sempre fui um entusiasta de categorias de base. Sempre achei que o Inter deveria valorizar um pouquinho mais do que tinha em casa. Mesmo jogadores que agora não estão tendo um grande momento na carreira, estão em clubes menores ou que acabaram não dando certo no futebol, eu acho que tudo é uma questão de timing, questão de tempo, né, de saber conduzir o processo de adaptação, né, de transição, é a palavra correta, dentro lá do futebol profissional. Afinal, não é uma ou duas ou três pessoas que já me disseram isso, que o futebol de categoria de base é quase outro esporte comparado ao futebol profissional. E a gente está vendo, turma, 3 jogadores que vão dando conta do recado e que, mais do que isso, estão praticamente salvando o futuro do Internacional. Financeiramente falando, é óbvio, tá? Quero começar por partes aqui, porque o primeiro nome que eu quero trazer é o do Gabriel Carvalho. Afinal, não é de hoje que a gente escuta falar do Gabriel Carvalho. Eu lembro de um treino em 2022 ainda, onde o Mano Menezes trouxe o Gabriel para treinar, ainda com 15 anos de idade. Fez alguns treinos, obviamente não jogou, mas todo mundo falava que ele era o diferente da categoria dele. E que a gente está vendo agora. Afinal, já é um jogador que com 16 anos estreou no profissional sob o comando do Kudê lá contra o Vitória, jogou pouco, vem o Roger e aí sim aposta bastante nesse jogador que é titular incontestável da equipe do Inter, tá oscilando, é verdade, mas inclusive para mim joga fora de função, né? Para mim ele é um 10, não um jogador do lado, mas como ele é tão bom, ele consegue se adaptar também a esta função. O Gabriel Carvalho, eu já trouxe aqui, ele está sendo monitorado pelo Arsenal da Inglaterra, e não é de hoje, faz algum tempo desde a categoria de base do Inter. Só que o que os clubes fazem? Eles deixam aqui, e aí quando se aproxima, né, da possibilidade da contratação, começam a monitorar, e às vezes até pedem, né, dão um valor para que tenham a preferência da compra, né? O que não aconteceu até agora, é bom dizer. Mas o Arsenal já sinalizou que vai oferecer um valor significativo ao final da temporada. Outro time que está tentando o Gabriel Carvalho é o Chelsea, da Inglaterra, que tem feito algumas contratações nesse sentido, né? Levou alguns jogadores jovens aqui do Brasil, lembro, por exemplo, do David Washington, um jogador do Santos, levou o Ângelo também, mesmo que sejam jogadores que não estejam sendo aproveitados lá no plantel principal do Chelsea, né? Mas são jogadores que eles apostam. Se der certo, eles têm um grande jogador. Se não, eles vão rodando, vão emprestando lá no futebol europeu e a partir daí tentam um futuro para não perder para os seus principais rivais, né? Contratações como essa, em especial, se eles derem certo. Sobre valores, eu já ouvi nos bastidores, né, de que o Arsenal sinalizou com 25 milhões de euros, é um valor que o Inter nem topou conversar. Já ouvi um valor assim, não vou dizer irrisório, né, mas um valor chave, né, um valor que o Inter toparia conversar, que são de 50 milhões de euros. E aí, gente, a gente está falando de um jogador que valeria na casa de 300 milhões, só um jogador. Então, a gente vê a força da categoria de base
do Inter, né? Que tem outros nomes, né, que eu quero trazer aqui para vocês, como por exemplo o Ricardo Matias, que está em alta agora, né, depois do gol que marcou contra o Corinthians, e não é um gol qualquer, é um gol de calcanhar, um gol, né, de quem conhece a posição e de quem já está brilhando aí há bastante tempo nas seleções de base, também, né, no Internacional, e é um jogador que está passando por um processo um pouco diferente do Gabriel Carvalho. O Gabriel já tem um contrato renovado até 2028, ou seja, o Inter tem uma segurança da multa rescisória, tem uma segurança em relação a utilizar esse jogador, e o Ricardo não. O Ricardo ainda não renovou o contrato, mas deve renovar até o final da semana, até 2028, com aumento salarial e, por óbvio, com aumento da multa rescisória. O Matias, ele é dessa escala do Gabriel Carvalho, tanto é que já teve uma proposta do PSV da Holanda, que também costumeiramente é um clube que gosta de jogadores brasileiros. Lá atrás, né, teve o Romário, teve o Ronaldo, né, tem outros jogadores brasileiros por lá também. E o Inter acabou recusando a oferta porque era uma oferta que não fazia o menor sentido para nós, né, na casa de 1 milhão de euros, talvez nem isso. Que o PSV acabou oferecendo, muito pelo Matias estar em final de contrato. O jogador, né, até ficou balançado, mas o Inter, né, quer a manutenção dele aqui e que ele faça a transição certinha, né? O Roger também é uma peça fundamental nisso, afinal é um jogador, é um técnico que está oportunizando esse jogador, lançou ele como profissional, deu oportunidades, está colocando ele nos jogos, né? Agora ele fez o gol e falou bastante, né, sobre o Matias na coletiva depois do empate contra o Corinthians. E outro nome que certamente vai fechar aqui um valor bem significativo é o Gustavo Prado. Por mais que esse jogador, né, tenha sido promovido lá pelo Cudê em março, fevereiro, no plantel profissional, logo depois da disputa, né, da categoria de base. E até tem uma curiosidade sobre essa promoção do Prado, né? Essa promoção do Prado aconteceu no dia da demissão do Gustavo Grossi, que foi uma das poucas vezes que o Grossi foi ao CT Parque Gigante e encontrou o Cudê. Eles eram, né, amigos lá na Argentina e tal, acabaram se encontrando poucas vezes aqui no Inter, e o Grossi indicou para o Cudê o Gustavo Prado, nas características que ele tinha e tal, que poderia ser uma peça agregada no plantel de cima. O Cudê promove o Prado, dá alguns minutos ao jogador, e agora também, né, o Roger acaba mantendo ele no plantel de cima, e com o Roger ele faz inclusive o primeiro gol como profissional, que foi aquele gol contra o Fortaleza na vitória por 2-1. O Prado que inclusive trocou de agente, né? Agora é agenciado pelo André Cury, ninguém mais, ninguém menos que um dos melhores empresários e maiores do Brasil, se não do mundo, né? Fez a negociação do Neymar para o Barcelona, do PSG, né? No Inter, né, negociou o Arangues, negociou o Oscar. Então, são negociações bem grandes que fez o André Cury. O Prado, então, provavelmente, né, vai passar a despertar o interesse de outros clubes. Do que eu já ouvi, já teve proposta, né, de clubes menores, aí, né, de mercados menores da Europa, e também optou por permanecer aqui no Internacional. Então é a categoria de base, mais uma vez, como lá atrás do passado, está salvando o Inter financeiramente e também dentro de campo. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Então, tu gosta do meu trabalho? Passa lá na KTO e não esquece de te inscrever no canal. Faltam menos de 10 inscritos para a gente bater 119 mil, que é uma marca que vai me deixar muito feliz. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!